Olá, meu nome é Fabiola Horst, estou fazendo MBA pela FGV, curso de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria em Passo Fundo. Este vídeo é uma opção de trabalho para a disciplina de Finanças Corporativas. É um breve resumo dos livros do Axioma de Zurique, escrito por filho de um banqueiro suíço, Max Ginter. Seu pai foi um banqueiro muito famoso, trabalhou numa sucursal de um banco suíço em Nova York. E quando ele morreu, ele pediu que seu filho gravasse no seu túmulo a frase: ele apostou e ganhou. Desde o secundário falava com o filho sobre especulações, correr riscos e ganhar dinheiro. Sempre disse que ninguém ficava rico só com salário. Depois da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945, ele e alguns amigos de Wall Street começaram a montar ideias e fazer perguntas sobre o que eles apostavam e faziam, e a partir daí criaram os 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. O primeiro grande axioma fala do risco. Ele diz que tudo que a gente fizer vai envolver o risco, e quanto mais a gente arriscar, normalmente maior será o nosso retorno. Dentro disso saiu o primeiro axioma menor, que diz que só devemos arriscar no que vale a pena. Ou seja, se a gente arriscar pouco, a gente vai ganhar pouco, e normalmente os valores irão se anular. Então, se a gente arriscar bastante, o retorno será maior e valerá a pena. Claro que dentro disso podemos começar com 10 a 15% para termos uma segunda base e não ficarmos no zero, né? Mas quanto mais a gente arriscar, mais a gente vai ganhar, e arriscar no que vale a pena. Dentro disso saiu o segundo axioma menor, que diz pra gente resistir às tentações das diversificações. Porque quanto mais a gente diversificar, mais a gente vai espalhar dinheiro e menos retorno vai se ter. Então é melhor apostar em alguma coisa que vale a pena e apostar mais nisso do que ficar espalhando dinheiro e no fim ter um retorno muito menor. O axioma fala da ganância. Ele diz que a gente não deve tentar chegar ao topo da montanha, mas quando estiver percebendo a queda, cair fora. Devemos entrar no jogo para ganhar, mas percebermos que a sorte pode mudar e cairmos fora antes. Dentro disso temos o terceiro axioma menor, que ele diz que a gente deve saber o quanto a gente quer ganhar. A gente deve entrar no jogo, botar uma meta, ao atingir essa meta cair fora. Evitar a tentação de tentar continuar achando que é o dia de sorte e acabar saindo sem nada. Portanto, põe uma meta, chegou lá, caia fora, e isso lhe ajudará muito. O terceiro grande axioma é o da esperança. Diz que quando o barco começar a afundar, não devemos rezar, devemos cair fora. Assim como o segundo grande axioma fala para realizarmos o lucro cedo demais e cairmos fora, o terceiro grande axioma nos faz perceber que nem todos os nossos investimentos serão certos, nem todas as nossas ideias serão certas. Mas ao percebermos que está dando errado e que não vale a pena continuar, não adianta teimar, temos que cair fora. Assim temos o quarto axioma menor, que diz que devemos aceitar as pequenas perdas. Elas vão acontecer em todos os momentos, pois nem sempre acertaremos em tudo. Mas temos alguns obstáculos que fazem com que muitas pessoas continuem insistindo no erro, que é o medo de arrepender-se, a incapacidade de abrir mão de parte do seu investimento e a dificuldade em admitir o seu erro. Tudo isso faz com que as pessoas acabam indo ao pote e afundando muitas vezes antes. O quarto grande axioma é o das previsões. Ele diz que o comportamento humano não é previsível, portanto não temos como saber o que vai acontecer amanhã. Se você tiver alguma pessoa que diga que sabe o que vai acontecer no futuro, não confie nela. Provavelmente ela estará errada, pois não sabemos o que pode acontecer amanhã. Se estivermos apostando no cavalo errado, ao percebermos isso, devemos agir rápido e cair fora antes que a coisa fique feia. O quinto grande axioma fala dos padrões. Diz que até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Mas devemos saber que o mundo do dinheiro é desordenado e devemos ter cuidados para não nos iludirmos achando que a ordem existe. Se soubermos ou se percebermos que isso acontecer, devemos estar prontos para as casualidades que podem afetar esse nosso dinheiro. O quinto axioma menor, ele diz para cuidarmos com a armadilha do historiador. Não podemos nos basear por um histórico de comportamento. Se algo se repetir, deve ser sorte. O sexto axioma menor diz para não nos apegarmos a um gráfico otimista, pois hoje em dia tudo pode ser maquiado e manipulado, e todos os gráficos ficarão mais atraentes. O sétimo axioma menor diz para cuidarmos com a ilusão de que um evento que acontece pode acontecer novamente. Isso é pura sorte, não existe regra no mercado, não existe ordem no dinheiro. O oitavo axioma menor diz para nunca pensarmos que algum dia, por sorte ou por palpite, devamos sair por aí jogando e apostando tudo que temos. Não podemos pensar que a desordem se transformou em ordem somente por nossa causa. O mundo do dinheiro é muito desordenado. O sexto grande axioma é da mobilidade. Diz que devemos evitar de criar raízes, pois elas tolhem os nossos movimentos. Dentro disso, temos o nono axioma menor,
que diz que não devemos nos pegar por sentimentos como lealdade ou saudades. Se o nosso investimento estiver indo mal, não devemos apegar ele porque muito tempo ele nos deu lucro. Devemos pegar e sair fora. Aí aparece o 10º axioma menor, que diz que devemos trocar de negócio quando aparecer algo mais atraente. Portanto, aquele negócio foi bom, durou muito tempo, deu lucro, mas apareceu alguma coisa melhor. Largue isso e vá em frente, pois aí você se tornará cada vez um melhor investidor e um maior especulador. O 7º grande axioma é o axioma da intuição. Diz que devemos confiar somente nos palpites, os quais podemos explicar. Não devemos desprezar os nossos palpites, mas não podemos acreditar cegamente neles, achando que estão certos. Somente devemos acreditar naqueles que fundamentemos e teremos a certeza de que terão algum futuro. Dentro disso temos o 11º axioma menor, que diz que não podemos confundir o palpite com esperança. Às vezes queremos muito intimamente alguma coisa que desprezamos o nosso palpite ou a fundamentação dele. Devemos ser um pouco céticos e devemos analisar e ter uma razoável certeza de que o referido palpite se originou e, a partir daí, investir em alguma coisa. O 8º grande axioma fala da religião e do ocultismo. É improvável que Deus e o universo vão nos fazer ficar ricos. Devemos manter o dinheiro e o sobrenatural bem separados, distintos um do outro. O 12º axioma menor já diz que se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Portanto, não devemos esquecer que o dinheiro é resultado do comportamento humano, o qual é totalmente imprevisível. O 13º axioma menor diz que não podemos descartar as nossas superstições, mas não devemos fazer os nossos investimentos nesses ambientes. Devemos separar bem uma coisa da outra. O 9º grande axioma é o do otimismo e do pessimismo. Devemos saber que otimismo é diferente de confiança. O otimismo fará com que sempre esperemos o melhor, já a confiança nos fará saber como lidar com o pior. Nunca podemos fazer uma jogada somente no otimismo. Ele nos dá uma sensação boa de todo o nosso raciocínio e nos leva a caminhos sem saída. Devemos sempre nos perguntar como sairemos de uma jogada se ela dar errado. O 10º grande axioma é o do consenso. Diz que devemos acreditar no nosso palpite, em algo da nossa cabeça. Não devemos embarcar no pensamento da maioria só porque a maioria acha que as coisas são assim. Devemos fugir da opinião da maioria. O 14º axioma menor diz para não embarcarmos na especulação na moda. Com frequência e normalmente, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer, pois no futuro você a terá e muitos irão querer. Aí você ganhará muito dinheiro em cima do que na época ninguém quis. O 11º grande axioma é o da teimosia. Se alguma coisa não deu certo da primeira vez, partimos para outra. Não devemos ficar tentando salvar algum prejuízo que tivemos. A melhor coisa que fazemos é deixar esse prejuízo de lado e ir para outra para tentar reaver esse lucro. Ficando ali, teimando com aquilo, não vai reaver o nosso lucro e com certeza teremos mais prejuízo ainda. Dentro desse temos o 15º axioma menor, que diz que nunca devemos salvar o investimento fazendo preço médio. Devemos manter a nossa linha de raciocínio e não se desesperar e fazer um preço médio somente porque aquilo começou a nos dar um prejuízo. O 12º grande axioma e último é o do planejamento. Não podemos planejar nada a longo prazo, pois teremos a perigosa crença de que o nosso futuro estará sob controle. E o futuro é fruto do comportamento humano, que é totalmente imprevisível. O 16º axioma menor e último diz para fugirmos dos investimentos a longo prazo. Pois se não podemos prever o futuro, sabemos que o futuro depende do comportamento das pessoas que são imprevisíveis e não sabemos o que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana, quem dirá daqui a 20 anos. Devemos nos focar mais nos nossos investimentos para hoje do que o que acontecerá nas próximas semanas. Esse é o fim do nosso trabalho, é um resumo sobre o livro dos axiomas, do qual você deva ler o livro para ter uma visão maior e detalhes maiores das experiências que as pessoas tiveram. Muito obrigado. Esse foi um breve resumo do livro Os Axiomas de Zurique, escrito por Max Günther. Esse livro nos mostrou um pouco do que o mercado das ações nos traz e como fazer os nossos investimentos. Para mais detalhes, leia o livro. É muito importante e tem muitos exemplos práticos que aconteceram com pessoas que podem nos ajudar nos nossos futuros investimentos. Muito obrigado e até mais.